como é que foi, assim, até você... Eu não sei quais são os códigos que a Vale usava e tudo mais, mas eu entendo que, pô, nada se compara à complexidade de bancos, né? Então, sei lá, como é que foi você migrar para atender o Santander? Você já entrou direto no Open Finance? Como é que... Direto. Então, tipo assim, como é que... Eu queria, então, entender como é que foi essa migração e como é que foi teu primeiro contato com o Open Finance. Você só descobriu o Open Finance lá? Tu já teve algum contato antes? Assim, ouvi falar antes, nada. Só que eu tinha uma certa experiência usando o Guia Bolso. Porque ele era um aplicativo que eu usava há vários anos já. Só que ele tinha aquele lance de, em vez de ele usar alguma API real, né? Ele tá sempre usando um crawler, né? Ele bate no site lá, pega os dados e ele põe ele pra gente. Então eu tinha já alguma ideia de que seria muito interessante ter aplicativos que tragam todos os dados de conta para a gente poder ter uma vida um pouco mais fácil. É, e aí, quando eu fui para lá, eu não lembro exatamente como foi, mas eu lembro que teve algum instante ali na Vale que não estava muito legal, porque era muito puxado e ter assim um time, também ter algumas outras coisas que tinha ali pro dia a dia estava um pouco difícil. E aí eu fui olhar assim como que estava, né, essa parte de vagas em outras empresas e tal. Ah, tá sempre bom pra vocês. Não precisa precisa conhecer o mercado, né? Pra vocês tá sempre bom, meu irmão. Então, agora não, né? Agora esse ano a Não, coisa agora ficou um não tá pouco. bom pra ninguém, né? Então, agora tá um Facão tá pouco passando difícil. geral. É, tá bem duro, né? E aí eu soube que a Accenture tava com algumas vagas. Um amigo meu me indicou lá. Eu não lembro exatamente o mês, mas acho que foi no final de 2020. E aí tava indo pra fase 2 já do Open Finance. Então quando eu entrei, o time tava tocando o Open Finance da fase 1. Eu entrei e aprendi um pouco ali de como as coisas estavam sendo feitas. E eu entrei para ser Dev Java da fase 2. E foi uma experiência muito boa porque Entrou no fogo cruzado. foi algo difícil, porque a fase 2 acho que foi É, a a fase mais 2 era. puxada, Não, né? fase 2 era de verdade. A fase um foi Então. o. Era só pegar o dado e, ó, toma É, aqui. molezinha. Então. Mas, assim, eu acho que talvez foi mais fácil atuar na fase 2 do que quando eu estava na Vale, porque a Vale tinha. Eram muitas aplicações diferentes. A minha equipe era responsável por 20 aplicações diferentes. Então a gente mexia com a venda de minério, a gente mexia com a análise química de minério, com o transporte feito pelos caminhões, pelos navios, por trem. E, cara, eram muitos contextos diferentes para a gente estar sempre entendendo aquilo que estava acontecendo. Quando eu fui pro Open Finance, teve uma certa atuação que as empresas fizeram que foi muito interessante, que foi aproveitar o Open Finance para atuar com tecnologias mais um pouco mais um pouco mais novas. Então, todos os bancos que eu tive contato, eu percebi que eles utilizaram o cloud para poder fazer o Open Finance deles, eles tentaram utilizar um pouco mais de open source. E aí lá no Santander foi uma experiência muito boa nisso, porque lá eu tive um contato muito grande com cloud, tive um contato muito grande com Java e até mesmo com o banco de dados que estava sendo usado era um banco de dados um pouco mais novo e tal. Então, por estar usando tecnologias mais novas que a gente consegue achar materiais técnicos muito mais fácil, foi uma experiência com muito mais base, assim, sabe? Onde cada entrega era muito mais tranquila de a gente fazer, porque a Accenture é uma empresa que ela preza muito pela qualidade técnica, né? Então o time tem sempre bons arquitetos no meio e tal, sabe? Legal, cara. E como é que foi assim esse dia a dia, né? Porque por mais que tivesse que entregar a fase 2 ali, tinha aquele problema de não ter especificação e etc. E como é que tu faz o código direitinho nesse momento? Então, eu lembro que uma coisa que era difícil era a gente, entre cada entrega que a gente tinha, porque tinha prazos, né? Até o dia tal, a gente precisa entregar API de
tem que lembrar agora o nome delas, mas a gente tinha API algumas de entregas. contas. Isso. Tinha Cartão de crédito. cartões, crédito e produtos. Empréstimos. Empréstimo, isso. E aí teve algumas vezes que a gente, enquanto tava executando alguma entrega, tinha alterações do contrato sendo feitas e, cara, a gente ficava assim, pô, e aí? O código tá pronto já, agora a gente vai ter que colocar um campo novo, precisa tirar um campo. Isso era algo difícil. E também tinha a questão de que eram bastante APIs até, né? Se você para e pensa, criar API em si é algo rápido, mas pegar o dado ali, né, que tá lá dentro de um mainframe, ter que tratar e ter que expor, acaba sendo algo um milhão mais de difícil. produtos lá do Santander. É bem complexo. E aí, nesse contexto, a gente teve que fazer bastante hora extra, assim, né? Porque pra gente conseguir todo entregar, mundo, né? o time tava sábado, domingo direto. Rolou um enriquecimento aí. Cara, teve um mês que eu comprei uma lava-louça. Tipo assim, à vista. Falei, cara, não dá, tipo, se lavar louça, não tô lavando louça em casa, e aí o que eu vou fazer? Cara, eu lembro que eu ganhei muita hora extra também, mas era tipo assim, num nível que dobrava o salário. E aí, assim, banco é cheio de regrinha maluca, mas eu arrumei uma regra que me fez bem. O que acontece? Eu fiz um mês com muita hora extra, muita, sei lá se eu fiz, tipo assim, muita porque eu fazia lá, né, mano? É porque você não pode fazer hora extra lá, né? É muito chato com isso. Mas chegou lá, eu fiz, sei lá, 40 horas, mais uns 2 ou 3 dias no final de semana, que deu não sei quantas. E neste mês, eu fui promovido. Caramba. Então, quando virou a folha de pagamento, veio meu salário novo e aquelas horas veio no salário novo. Stonks. Buf, cara, meu irmão jogou lá em cima. Eu falei, meu Deus, caraca, que é isso aqui?